Bem-vindos, amigos, a mais uma história. Hoje vamos mergulhar na linda e agridoce jornada de amor de Elias e Júlia. Olhem para ele, agora com 60 anos, contemplando o horizonte, cercado por memórias. Uma fotografia, uma câmera antiga, pedras raras. Cada objeto é um pedaço de um passado cheio de promessas. Então, se você gosta de histórias que inspiram e emocionam, já se inscreva no canal para não perder nada. A imagem na fotografia ganha vida e nos leva de volta no tempo. Elias e Júlia, jovens, cheios de sonhos na beira da praia. Ele, com sua prancheta de arquitetura, sonhava em construir arranha-céus. Ela, com sua câmera, queria capturar as cores do mundo. Eles fizeram uma promessa selada com risos e a brisa do mar. Ah, como o tempo voa e às vezes nos leva para caminhos diferentes. Elias mergulhou no trabalho, enquanto Júlia viajava, registrando a vida em lugares distantes. A vida seguiu seu curso, mas será que as promessas foram esquecidas? O tempo passava, mas as escolhas permaneciam. Elias, aos 57 anos, continuava submerso no seu mundo de negócios. Em meio a uma reunião séria, um cartão postal de Júlia chega. Um vislumbre de outro mundo, que ele rapidamente esconde numa gaveta. Longe dali, Júlia, também com 57, os cabelos longos presos por lenços coloridos, caminhava pela América do Sul. Ela envia uma carta, e junto uma pequena pedra colorida, um fragmento da sua jornada. Mas Elias, imerso na sua própria exploração de templos no Japão, talvez em busca de uma paz que o dinheiro não comprava, nem sequer nota o pequeno tesouro. Aos 58, Elias atinge o auge. Recebe um prêmio por sua carreira brilhante, faz um discurso aplaudido por todos, mas por dentro, um vazio o consome. Ele tinha o reconhecimento, mas sentia que algo essencial faltava. No mesmo instante, do outro lado do mundo, Júlia também explorava templos japoneses, mas de uma forma diferente. Não como um turista apressado, mas como uma peregrina. Estava rodeada de pessoas que, como ela, buscavam conexão, cultura e um sentido mais profundo na vida. Eles compartilhavam interesses, histórias e uma alegria genuína que Elias não encontrava nos seus salões de festa. Um ano depois, aos 59, o peso do arrependimento começa a se instalar em Elias. No silêncio do seu escritório luxuoso, ele encara uma foto antiga de Júlia. O sorriso dela parece questioná-lo. Ele se sente solitário, percebendo que as paredes que construiu para se proteger agora o aprisionavam. Na Ásia, Júlia, com os cabelos já grisalhos e um sorriso sereno, fotografa estátuas antigas, rodeada pelo riso de crianças locais. Sua expressão é de paz, de quem encontrou seu lugar no mundo, não em um endereço fixo, mas no movimento contínuo da vida. Num impulso, Elias pega o telefone, digita o número dela, mas a coragem falha. Ele desiste. Do que ele tinha medo? De ouvir na voz dela a felicidade que ele abriu mão. Júlia, por sua vez, passeia por um mercado vibrante no Marrocos. Os cheiros, as cores, os sons, tudo a convida a estar presente. Ela reflete sobre o passado, não com arrependimento, mas com a sabedoria de quem entende que cada escolha a levou até aquele exato momento de plenitude. Elias completa 60 anos. Seus cabelos, agora completamente grisalhos, e as marcas no rosto contam a história de um homem que lutou e venceu no mundo dos negócios, mas talvez tenha perdido uma guerra mais importante dentro de si. Sentado em sua cadeira de balanço, na varanda do seu apartamento de luxo, ele olha para a vista da cidade. Era exatamente o que ele sempre sonhou: o topo do mundo. Mas o topo era solitário. Júlia, na mesma idade, estava também no topo do mundo, mas de uma forma completamente diferente. Numa paisagem montanhosa e silenciosa no Tibete, ela encontra uma pequena pedra azul que brilha sob o sol. Cuidadosamente, ela aguarda numa caixinha, um tesouro destinado a Elias um dia. Para Elias, a vista da janela era perfeita, mas algo crucial havia mudado. As cartas de Júlia pararam de chegar. O silêncio dela era mais ensurdecedor do que qualquer ruído da cidade. A rotina, antes um sinal de estabilidade, agora pesava como uma âncora.
As pedras, as cores, os sonhos não vividos que chegavam pelo correio, tudo se transformou em uma lembrança dolorosa de um caminho não percorrido. Numa paisagem montanhosa de tirar o fôlego, vemos Júlia aos 60 anos. Seus cabelos, agora longos e brancos, dançam com o vento. Sentada num simples banco de madeira, ela sorri serenamente com sua fiel câmera na mão. Suas roupas são vibrantes, livres, um reflexo da sua alma. Ela viveu. Mesmo sem a fama, sem a riqueza que o mundo tanto valoriza, ela acumulou experiências, sorrisos, horizontes. Ela era rica de vida. Elias, em contraste, estava preso às suas obras, às suas conquistas materiais. Ele trocou a incerteza da liberdade pela segurança de uma gaiola dourada. As pedras que Júlia enviava, cada uma com uma cor, um pedaço de um sonho, são agora as relíquias de uma vida que poderia ter sido, as lembranças de uma felicidade que ele deixou escapar por entre os dedos. Mas será que era tarde demais? Na sua varanda, Elias, agora com as mãos enrugadas pelo tempo, segura uma única pedra azul vibrante. Como ela chegou até ele? De repente, uma presença familiar. Júlia está ali com o mesmo sorriso sereno de sempre, entregando-lhe uma pequena caixa. Com o coração acelerado, Elias a abre e encontra a coleção de pedras, a história de uma vida inteira em fragmentos coloridos. A última a ser colocada é a pedra azul. Ele a olha, emocionado, e eles se abraçam. Um abraço que atravessa décadas de silêncio e distância. Sentados lado a lado, enquanto o sol se põe e a cidade se ilumina, eles conversam. Ela lhe conta que a vida dela não foi fácil, que houve perdas e dificuldades, mas que não se arrepende de nada. Cada cicatriz era uma lição, cada sonho realizado, uma vitória. E ele, que por tanto tempo acreditou ter feito a escolha certa, a mais segura, finalmente percebeu. A verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se vive. Não está nos prédios que construímos, mas nas pontes que criamos com outras pessoas. A câmera se afasta lentamente, mostrando os dois juntos, duas pequenas figuras sob o vasto céu estrelado e as luzes da cidade. As luzes brilham como promessas, como sonhos que ainda podem ser alcançados, não importa a idade. Porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para encontrar o seu verdadeiro tesouro. E você? Qual sonho tem adiado? Qual caminho você tem medo de seguir? Deixe aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com 3 amigos que talvez precisem desse pequeno empurrão para seguir em frente e viver a vida que realmente desejam. Lembre-se daquela pergunta que nos faziam quando éramos crianças. O que você quer ser quando crescer? A verdade é que nunca é tarde demais para responder a essa pergunta de novo. Obrigado por assistir e até a próxima empolgante história. Inscreva-se.